Senhoras e senhores, eu sou Emerson Teixeira e cá estou eu novamente aqui no YouTube, depois de um certo hiato. E basicamente esse ato aconteceu porque estava escrevendo algumas coisas para o Cronologia do Acaso. Para quem não sabe, Cronologia do Acaso é um site que eu tenho já há uns 5 anos, onde eu escrevo sobre cinema alternativo, quase que exclusivamente alternativo, sob o viés filosófico. Então eu sempre coloco uma coisa social, um ponto filosófico, uma reflexão toda. Eu não escrevo críticas de cinema, apesar de usar muita técnica cinematográfica, etc. Mas eu não me sinto crítico de cinema. Eu me sinto um apaixonado que escreve com o coração sobre uma obra em específico. E eu tenho como objetivo, enquanto estou escrevendo sobre cinema, de uma forma muito genuína e carinhosa, escrever com o coração sobre a mensagem que ele quer passar. Bem, eu estava escrevendo um texto agora para o site e de repente me veio um questionamento. Por que cinema? Por que eu amo cinema? Por que amamos cinema? Se você que está assistindo do outro lado, você ama cinema também? Então esse é o nosso questionamento. Começou comigo, passa a ser a gente agora. Por que amamos cinema? E aí, a primeira resposta que encontrei foi talvez a mais superficial. O cinema nos conta histórias. Isso é muito superficial. Porque eu sou um apaixonado por literatura também. Os livros nos contam histórias de maneira muito mais abrangente para imaginarmos todo um universo e tal. Eu acho que a capacidade de imaginação, de exploração de ideias com a literatura é muito maior. Apesar do cinema ter diversas áreas que, combinadas entre si, pode causar também uma transe, algo extremamente profundo, catártico, né? Porque cinema é fotografia, cinema é dança, cinema é teatro, enfim, há diversas habilidades, artes, entrega do homem a se compor, a se fazer um filme. Mas eu queria ir mais profundo do que isso, do que a tecnicidade, sabe? Essa coisa mecânica. Eu acho que atualmente está faltando bastante isso, sabe? O coração aberto. E aí eu fiquei questionando assim, cara, por que amo cinema, sabe? E aí eu voltei na minha vida, assim, tentando encontrar os exatos momentos. E por coincidência, são 2 momentos que envolvem 2 filmes. O primeiro foi eu com uns 13 anos de idade, que do nada, não sei porquê, talvez foram os deuses da natureza ou algo assim, me fizeram alugar um filme chamado Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Já escrevi sobre isso, já falei, todo mundo que me conhece eu acho que sabe essa história. E aí eu coloquei o filme Magnolia para assistir. 3 horas e 8 minutos de filme, que fala sobre diversas pessoas em um dia, uma noite das suas vidas, e como essas histórias vão se encontrar, como essas histórias vão se conectar de uma maneira ou de outra. É um filme que mexeu muito comigo. Talvez porque aos 13 anos eu estava me desprendendo de algo que era, de uma condição. Não sei, eu estava precisando da arte. E naquele momento o cinema me pegou. E aí sim entra a tecnicidade, né? Eu acho que o cinema me pegou nesse momento justamente pelo fato de envolver diversas artes. E naquele momento, com 13 anos, eu não sabia qual arte que eu me interessava mais, o que eu era, por que arte. Eu não entendia aquilo. Então eu acho que o cinema me pegou por esse motivo. E assistir aquela história com esses personagens que me cativaram tanto, tem um que é o Frank T.J. Mackey, que mexeu muito comigo, a forma que ele violava a questão da feminilidade, mas como é um abuso não da mulher, mas um abuso de si, subverte um lapso do psicológico dele que está em falta, sabe? Ele precisa da mulher e por isso ele machuca a mulher nas suas palavras. Mas não só isso, a frase do filme lá no final, quando acontece a derradeira chuva de sapos, e eu tenho um texto falando sobre isso, vou colocar na descrição desse vídeo, um personagem desarma, né? Todos os personagens se desarmam nesse momento da chuva de sapo. E um dos personagens fala que tem muito amor para dar, só não sabe aonde colocar. Ah, isso mexe demais comigo. Acho que o momento derradeiro para mim em relação ao cinema, e eu queria aqui abrir o coração para vocês, foi quando eu assisti... isso me emociona muito, cara, porque é um diretor que já faleceu recentemente até, é um diretor iraniano que se chama Abbas Kiarostami. Eu sou muito fã do cinema iraniano.
Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Samira Makhmalbaf, Mahid Mahid são diretores que fizeram minha formação assim, de cinéfilo. E com 14 anos eu assisti um filme chamado Close Up. E a história é basicamente o seguinte, mais simples e impactante possível. Um homem está precisando de dinheiro, encontra uma família, tanto a família e ele se interessam por cinema e tal. E ele se passa por um diretor de cinema iraniano, que é o Mohsen Makhmalbaf. E ele fala para essa família que se por acaso essa família der dinheiro para ele vai colocar essa família num filme, no próximo filme que ele irá fazer. O filme é uma investigação sobre esse fato verdadeiro, né, sobre esse homem que iludiu essa família e no mesmo tempo que ele vai mentindo, ele vai criando, vai sendo artista. Sabe? Ele fala que ele é um diretor de cinema e ele inventa toda uma condição para isso. Sabe? É um filme muito humanitário, é um filme muito humano. Todos os filmes iranianos são assim. Engraçado que no momento que eu assisti esse filme, Close Up, eu não era tão apaixonado por cinema assim. Claro que eu gostava de algumas coisas, mas eu ficava naquele óbvio, ele norte-americano, né? Filmes que venceram o Oscar e tal, mas tudo norte-americano. E quando eu peguei esse filme iraniano, com uma proposta tão humanitária, com um realismo tão grande, com uma mescla de linguagem entre a ficção e o documentário, aquilo ali mexeu muito comigo, muito. E eu acho que eu posso citar uma cena que me fez ter certeza absoluta que a partir daquele momento eu iria tentar conhecer o máximo possível de cinema alternativo. Que foi esse homem que mente, né, ser o Mohsen Makhmalbaf, ele é pego, né, porque a família começa a desconfiar dele pelas diversas mentiras que ele inventa e tal. E ele está preso e o Abbas Kiarostami aparece para conversar com ele, para fazer uma entrevista com ele, né? E ele pergunta assim para esse homem: o que eu posso fazer por você? E esse homem que estava precisando de dinheiro, ele poderia responder dinheiro, poderia responder, sei lá, não sei, ele é um cinéfilo, né? Então imagina você encontrar com o diretor que você ama, porque ele viu no noticiário o que aconteceu com a tua vida, que foi mentir sobre ser um diretor de cinema. E esse diretor de cinema aparece lá para conhecer esse homem, para tentar ajudar. E quando o Abbas Kiarostami ele pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Esse homem ele poderia falar dinheiro, poderia, enfim, mas ele fala: faça um filme sobre o meu sofrimento. Refletindo sobre isso, eu acho que é aí que o cinema verdade, o cinema humano, o cinema feito com coração, aquele que mais se aproxima da capacidade do audiovisual. Se a fotografia é o desenho com a luz, o audiovisual, o cinema, o vídeo tem a capacidade de imortalizar a verdade genuína. Então essa magia que eu encontrei no cinema independente, o cinema raiz, que mais se aproxima dessa condição toda de imortalizar, nem que seja um sofrimento, mas que seja a verdade, é o que me fez me apaixonar por cinema independente. Não tem nada contra cinema norte-americano, cinema de super-heróis, nenhum problema. Eu acho que é um entretenimento muito válido e não deixa de ser arte. Mas cinema alternativo, quando eu descobri, por exemplo, o cinema iraniano, cara, Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf. O Mohsen Makhmalbaf, aliás, aparece nesse filme Close Up. É impressionante. Foi um divisor de águas na minha vida. E eu acho que é por isso que eu escrevo com tanta emoção, com tanta verdade também, assim, tento. Pelo menos eu escrevo com verdade, com a minha verdade. E eu acho que é por isso. Eu acho que toda vez que eu pego um filme para assistir, um filme que eu sei que foi feito com baixo orçamento, com muito coração, com muita veracidade, é como se eu estivesse voltando
a esse momento, com 14 anos, descobrindo essa... Possível me identificar com alguém que faz por amor, que usa o audiovisual para imortalizar o amor. Nossa, cara, tá muito parecendo... Esse vídeo tá muito desabafo, né? Credo. Parte de escrever sobre cinema da forma que escrevo, sobre o cinema que escrevo, e agora gravando vídeo, é muito essa coisa de confidencializar mensagens, confidencializar pesquisa de cinema e arte, enfim, com vocês que estão aí do outro lado, que me seguem de alguma maneira, que leem o que eu escrevo. Então, assim, se por acaso quiserem dicas sobre filmes iranianos para assistir, eu posso recomendar, me chamem, porque eu acho que é catártico. Mudou a minha vida, e todo esse questionamento que eu estava fazendo sobre por que cinema, dane-se técnica, dane-se fotografia, dane-se direção de arte, diretores, Oscar, foda-se. O que realmente me pegou foi o cinema iraniano. E aí eu acho que eu encontrei a minha resposta. Sei lá, eu acho que não faz sentido ter gravado, no mesmo tempo faz muito sentido, porque é a realidade. Eu acho que eu estou fazendo algo aqui, basicamente, o que o cinema iraniano me ensinou. Seja o que é, sabe? Faça a sua verdade. Talvez futuramente eu vou escrever um artigo sobre cinema iraniano aí muito mais profundo e técnico, ou mesmo gravar um vídeo. Era só mais a ideia do desabafo mesmo. Todos os filmes que eu escrevi sobre cinema iraniano no Cronologia do Acaso, vou deixar linkado na descrição desse vídeo. Talvez possa ter algum que te interesse. Então é isso, esse foi esse vídeo, desabafo. Me acompanhe lá no Cronologia do Acaso, o link está aqui na descrição, nas redes sociais. Se inscrevam no canal, dê joinha. Eu sempre me sinto um youtuber de Nutella quando falo isso, cara. Impressionante. Mas é isso, gente. Obrigado e até a próxima.